era fiel, irmãos, até não importava o problema, ela estava sempre, não, filha, vai passar. Você sabe que Deus vê tudo, é que a gente tem que passar por umas coisas, e amém, Deus vai dar vitória, ele estava sempre alegre e feliz, né? E eu louvo a Deus por esse dia, por essa oportunidade, né? Muitas das vezes nós levantamos e não agradecemos ao Senhor, porque estamos aqui com vida, e vida com abundância, diz a palavra do Senhor, né? Nós precisamos tomar posse, porque Ele deixou vida e vida em abundância. Não importa o que estamos passando, né? Paulo sempre falava, né? Sem ter abundância e sem não ter. Sem estar bem, é Deus chamando verdadeiros adoradores, Aleluia. irmãos. Independente da nossa situação e das circunstâncias, precisamos sempre estar firmados na palavra do Senhor e sabendo que em todo o tempo, como já foi falado aqui nesta manhã, Ele está conosco. Aleluia. Ele prepara cada detalhe, foi falado nesta manhã. Ele prepara cada coisa para as nossas vidas, aleluia. Eu me lembro que antes do Nicolas, né, eu tive um aborto espontâneo, natural. E ali eu já estava quase no terceiro mês de gestação, fui fazer o ultrassom, o Senhor não deixou, irmãos, para quem nunca fez o ultrassom de um embrião, de um bebê, não sabia como que era, mas eu já tinha feito 2 e o Senhor não deixou eu perceber que o feto estava sem vida. Eu ainda perguntei, estava eu, o pastor Matusalém. Aqui eu trago também as saudações do pastor, né? Já ia me esquecendo, o pastor mandou saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. E as 2 meninas, e nós estávamos ali para começar o ultrassom, e quando estavam fazendo, eu falei para o médico, nossa, que estranho, por que ele está tão quietinho? Por que em vez dele estar como se estivesse numa rede, o coração pulsando, não está batendo o coração e ele está emborcado, né? E Deus não deixou eu perceber ali naquele momento que estava sem vida. Então o médico falou, vocês aguardam só um momento que eu já volto. Daí ele ligou para o meu médico. E assim, o que eu achei estranho é que quando eu entrei para fazer o exame, eles me deram uma data para pegar o resultado. Quando eu estava saindo, já mudaram a data. Daí eu achei estranho, mas até então eu fui embora e Deus não deixou, irmãos, eu perceber. Aleluia. Eu não entrei em desespero, nada. No outro dia de manhã que o laboratório ligou, falando que eu tinha que ir urgente no laboratório para pegar o resultado e ir no meu médico. Foi nesse momento que o Espírito Santo me falou que o feto estava sem vida. Não foram eles que falaram. Então eu tinha prometido para as meninas que eu ia com ela na padaria, né? Daí eu falei, não, eu vou na padaria com elas. Daí fui na padaria. Quando eu estava voltando da padaria, eu encontrei uma irmã que vinha da consagração. Ela estava do outro lado da rua e ela me reconheceu. Ela, paz, irmã. Eu falei, paz. Ela falou, irmã, Jesus está com você em tudo. Glória a Deus, aleluias. Ela não sabia de nada. E Deus usou ela só para falar essa frase. Eu falei, amém, irmã. E fui, né? Quando eu voltei, eu liguei para o meu médico. E eu falei para ele, eu sei que estava sem vida. Eu sei que ele está sem vida. Daí ele falou assim, mas quem te falou? Foi o laboratório? Eu falei, não foi. E chorando ali em prantos, né? Porque a partir do momento que você tem uma gestação, você já conta que aquela pessoa, né? Ela já existe para você, né? Então, irmãos, e olha, Deus preparou inclusive uma enfermeira que já tinha passado por isso. Então, no dia da curetagem, meu médico suspendeu uma viagem que ele tinha para fazer, porque eu falei que só tinha confiança de fazer se fosse com ele. Ele falou, não, vem amanhã de manhã, a gente já interna você, é um dia só, eu faço a curetagem. Eu falei, mas o senhor não ia viajar? Ele falou, não, deixa a viagem para depois, eu vou fazer primeiro a curetagem, fica tranquila. E eu sei que eu estava em desespero e chorando muito quando eu liguei para ele. Mas aí antes de eu sair para ir no consultório, eu abri a Bíblia e li um versículo. E eu não me lembro que versículo que foi, mas aquele versículo me confortou de uma forma, irmãos. Quando eu cheguei lá no consultório, ele não acreditava que era a mesma pessoa que tinha ligado para ele, porque eu cheguei lá confortada. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui nesta manhã, irmãos, eu sei que ali Jesus estava comigo em tudo. Quando eu voltei da anestesia geral, que é como se a gente dormisse, você não tem noção de tempo, nada, eles me acordando, eu já voltei vomitando assim com ânsia.
E chorando muito, chorando bastante. Mas aí a enfermeira que me encaminhou até o quarto, onde meu marido já estava me esperando, chegou lá no quarto, ela falou pra mim, ela falou, olha, já aconteceu isso comigo, né? E depois disso eu tive uma filha linda. Ela falou pra mim, ela falou, nós podemos fazer uma oração por ela? Daí meu esposo, lógico, vamos orar, né? Daí eles oraram ali tudo. E quem ia me visitar em casa, irmãos, achava que eu ia estar triste. Eu não estava, porque o Senhor tinha me confortado. Ele realmente se fez presente em todos os momentos. Então não importa o que nós tenhamos que passar, né? Tem coisa que nós não precisamos passar, mas tem coisas que nós precisamos passar. Mas creia que Jesus, Ele sempre está conosco. Aleluia. Ele nunca não nos deixa sozinho, né? Vamos começar agora aqui, voltando para a palavra. Eu senti de contar esse testemunho, creio que seja para edificação de alguém aqui, né? E eu sei que depois o Senhor me deu um menino lindo, que é o Nicolas, né? Que é uma bênção, glória a Deus. Aqui, irmãos, diz em Efésios, a unidade da fé, né? Então, a igreja, precisa ser essa unidade, né? Precisa ter essa comunhão, né? Entre os irmãos, entre o corpo, né? Porque fala que o corpo é como se nós olhássemos para o nosso corpo, assim é a igreja, né? Cada membro tem uma função, por pequeno que ele seja, tem uma função especial no corpo, né? E Paulo aqui, ele diz que a igreja, essa unidade da fé e do Espírito, ele compara também com o corpo, né? O nosso corpo carnal, que cada membro tem uma função, e por pequeno que seja, não pode falar, mas eu sou o pé, eu não poderia ser a mão. Não, porque o pé também tem... contribui, né, para que o corpo fique de pé. Sem os pés, o corpo não pode ficar de pé, né? Então nós temos que ver a unidade da fé, a igreja no geral, como corpo, que cada membro, por pequeno que seja, por pequena coisa que realize na casa do Senhor, é importante para o corpo. E outra coisa, se esse membro, por pequeno que seja, ficar doente, todo o corpo sofre, porque quando nós temos algum machucado no nosso corpo, o corpo inteiro sofre por causa daquele machucado, por pequeno que ele seja. E assim a igreja, quando um dos membros está sofrendo, a igreja inteira tem que sofre, né, por causa daquele membro. Quando a irmã Damares contou aqui do testemunho dela, muitos estavam sofrendo por causa da preocupação dela, sabendo que ela não estava aceitando. Eu creio que os irmãos ali, né, estavam orando, então o corpo inteiro sofre. É isso que Paulo está dizendo aqui, essa unidade. E diz também, irmãos, que um cordão de uma dobra é fraco, mas várias dobras. Se você pegar um gravetinho e quebrar ele sozinho, você consegue, mas se você for juntando vários gravetinhos, né, e fizer aquele amontoado de gravetos, você não consegue quebrar. E assim a igreja de Cristo é a unidade, sempre tem que estar juntos, reunidos. Se é na alegria, todos se alegram. Se é na tristeza de um, todos sofrem. Aleluia! E a cabeça é Cristo, né? Diz que o corpo é a igreja e a cabeça é Cristo, né? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui 4:1 diz, Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Nessa época diz em Efésios que Paulo provavelmente estava preso em Roma. Mas mesmo ele preso, a palavra do Senhor não ficava presa, porque ele fazia cartas às igrejas. Eu creio que ali ele orava pelas igrejas, e Deus colocava no coração dele a necessidade de cada igreja, para ele estar escrevendo, e as cartas chegavam em Gálatas, em Filipenses, em Éfesos, né? E nesse momento ele estava preso, quando ele escreveu aqui falando da unidade da fé. E diz assim, que andeis como é digno da vocação, como que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Em Atos 20:19 diz, irmãos, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, né? Ele era perseguido. Por quê? Porque antes ele perseguia os cristãos quando ele era soldado, né? Quando ele ainda não era convertido. Mas agora ele está dizendo que ele estava sendo perseguido, né, pelos judeus. Então mudou.
ele perseguia, depois que ele se converteu, ele passou a ser perseguido. Então ele escrevia também pedindo oração nas igrejas, né? Oração por ele, para que ele conseguisse, né, chegar até o fim. Aleluia, que ele conseguisse suportar, irmãos, pensa, preso, por quê? Porque estava falando da palavra, porque estava ministrando, porque estava ganhando almas, e hoje em dia não é diferente. Quantos missionários sofrem, né, nos países longe, outra cultura, sofrem necessidade, né, porque a alimentação é outra, sofre julgos, porque não são todos os países que têm essa liberdade que tem no nosso país, de ministrar a palavra, de pregar. Muitas das vezes são em cavernas, né? E que nós venhamos também orar por esses pastores, esses missionários, essas pessoas que foram escolhidas para ministrar a palavra do Senhor aí no fim do mundo. Tem lugares aí que a gente nem imagina como seja o sofrimento, que nós venhamos estar, que a igreja, o corpo de Cristo, venha também estar se lembrando, né, desses irmãos que muitas vezes a gente não conhece, está sofrendo. Eu me lembro de um testemunho que o pastor não missionário, ele deu, que teve um dia, irmãos, que ele acordou ali, ele não tinha nada para comer, nada. Daí ele olhou lá na despensa dele, ele estava em outro país e ele não tinha nada. Ele olhou, tinha um pão de vários dias. Os irmãos já viram como fica o pão de vários dias, né? Muito duro. E ele falou que ali ele começou a quebrar aquele pão, a esmigalhar aquele pão, e com as lágrimas molhava. Aleluias! Molhava aquele pão para poder comer, se alimentar, porque ele falou que estava com muita fome e não tinha alimento ali. Ele estava longe da terra dele, ele não tinha nenhum parente ali, ninguém que ele pudesse pedir socorro, né? Ele era novo naquele país, mas depois, irmãos, Deus deu vitória para ele foi abençoado, ele casou, ele teve filhos, mas ele continuou fazendo a obra do Senhor. Mas ele conta ali um pouquinho do que ele passou. E eu falei, quantas das vezes, né, nós temos tudo e não agradecemos ao Senhor. Nós temos tudo, muitas das vezes chega à nossa mesa e muitas das vezes nós não agradecemos, irmãos, às vezes até pela correria, não é nem porque nós não queremos agradecer a correria, que a gente já come, já sai, já volta, mas nós temos que começar a agradecer, porque as bênçãos, ela vem quando nós agradecemos. Aleluia, independente do que estamos passando, que venhamos aprender a agradecer, né? E aqui também Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto da carne, irmãos, é só coisa ruim, é mentira, é lascívia. Lá em Gálatas fala, mas o fruto do Espírito, que nós venhamos a cada dia buscar, né, esse fruto do Espírito, que é amor, porque Paulo diz aqui, suportando uns aos outros em amor. E como é difícil às vezes a gente suportar, né? Suportar o nosso irmão, suportar o nosso colega de trabalho, suportar as pessoas. Quantas das vezes o julgamento vem primeiro do que o amor, e muitas das vezes nós julgamos em vez de suportarmos uns aos outros. E diz que a unidade da fé, suportando uns aos outros em amor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É bem aquela frase: se você não pode ajudar, não atrapalhe, fique quieto. Aleluia. Mas se você tem uma palavra de ânimo para o seu irmão, né? Se você tem um amor por aquela pessoa, então ore por ela, né? Se você não pode ajudar às vezes materialmente, financeiramente, ore. Se você orar, fala que as orações do justo podem muito em seus efeitos. Eu creio que orando nós conseguimos, né, a vitória juntamente com o nosso irmão. Fala aqui de gozo, de paz, né? Esses são os frutos do Espírito. E contra essas coisas não há lei. Que coisa linda, né? Não há lei contra essas coisas. Ser longânimo, né? Ser paciente, né? Saber ajudar, ser benigno. Ultimamente, irmãos, tem sido difícil, né? Porque o inimigo, ele sabe que essas coisas que faz a igreja ficar forte na presença do Senhor, é que essa união, ele não encontra brecha
para entrar na igreja, para destruir os que estão chegando, os que estão mais fracos, né? Os que estão aprendendo, que ainda são meninos, e unidos. É igual esse cordão dessas dobras, é igual esses gravetos, tudo junto. O inimigo não tem força contra o povo de Deus na face da terra. E Deus vai dando vitória, e cura acontece, e milagres acontecem, e Deus vai se revelando, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em Efésios 4:3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Colossenses 3:14 diz: e sobre tudo isso revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Continua falando que o amor é o vínculo da perfeição, aleluia, que verdadeiramente nós teremos inseridos em nós esse amor, que é o amor de Cristo, irmãos, porque nós fomos nascidos em pecado, aleluia. A tendência da carne é ir para o mal, a tendência da carne é ter prazer no mal, mas que nós venhamos, né, buscar o amor de Deus, que ele seja verdadeiramente inserido, que a mente de Cristo verdadeiramente esteja nas nossas vidas, para que nós possamos em várias situações olhar e falar assim: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Nesse momento, o que ele faria se ele estivesse aqui? Ele agir da forma que eu agi, ele olhar da maneira que eu olhei, o que ele ia dizer? Se nós começarmos a pensar assim, irmãos, nós vamos julgar menos, nós vamos amar mais, aleluia, nós vamos ver menos defeito, ser menos críticos. Quantas vezes as críticas vêm, né, com coisas às vezes que Deus quer falar na nossa vida, que Deus quer nos mostrar. Às vezes não é em grandes coisas não, irmãos, são em pequenas coisas, são em detalhes. Muitas das vezes Deus quer falar, mas às vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui diz também: guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo. Então todos aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo já têm a unidade do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é pelas coisas assim carnais, por ser melhor, por falar bem, por coisas assim humanas, né, que está dizendo. Mas a unidade do Espírito é que quando a pessoa chega e recebe a Jesus, ali já entra nela, aleluia, a unidade do Espírito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os efésios devem guardar e perseverar a unidade, não mediante os esforços ou organizações humanas, mas pelo andar como é digno da vocação com que foste chamados. A unidade espiritual é mantida pela lealdade à verdade e o andar segundo o Espírito. Aleluia. É na verdade, irmãos. Quantos vivem na mentira, né? Quantos? Mas a palavra de Deus fala que o pai da mentira é Satanás, porque ele mentiu desde o princípio, né? Mas que nós venhamos cada dia pedir para Deus para a gente andar na verdade, buscar a justiça. A unidade do Espírito, né, requer essas coisas para não termos legalidade com a potestade maligna, né? Que eles continuam querendo ocupar os lugares celestiais. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, né? As fortalezas do inimigo. Irmãos, porque do jeito que Deus não dorme, Ele também não dorme. A todo momento Ele está querendo tirar alguém da presença do Senhor, colocar desânimo, colocar descrença, né? Muitas das vezes nós oramos, não sei se já aconteceu com os irmãos, e às vezes nós pensamos que Deus não ouviu a nossa oração, mas isso é coisa do inimigo que quer, né, introduzir na nossa mente que Deus não está conosco, que Ele não está nos vendo. Muitas das vezes não vem o pensamento: se Ele estivesse te vendo, você estaria passando por isso? Se Ele estivesse te vendo, você tinha... Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aleluia. Ele não nos deixou enganado. Ele falou que nós teríamos aflições, mas Ele falou também: tem bom ânimo. Aleluia. Aleluia, porque Ele venceu
venceu e nós também podemos vencer, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em Gálatas 5, 24 e 26 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 5:25 também de Gálatas diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 5:26 não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quantas das vezes acontece isso, né, irmãos? Uns irritando os outros, né, invejando-nos. Que a igreja do Senhor verdadeiramente venha se posicionar como igreja diante de Deus, não há maior nem menor. O maior aqui é Jesus. Aleluias! Quantas das vezes nós queremos aparecer, mas não. Quem tem que aparecer aqui é o Todo-Poderoso. É o Jeová Rafá que cura. É o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. É o Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. É Ele que tem que aparecer. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Uns aos outros devemos ir suportando em amor a cada dia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Efésios 4:4 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E Romanos 12:5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu já falei nesta manhã, nós somos membros uns dos outros, mas ao todo nós somos um corpo, o corpo de Cristo na terra, para fazer a diferença, aleluia, para mostrar para o mundo quem é maior é Jesus, aleluia, não é as trevas, não, porque no mundo a carne, né, tá operando aí, irmãos, de uma maneira terrível, a violência em todos os sentidos. A cada dia nós vemos aumentar mais a violência, mas eu glorifico a Deus porque a igreja dele está unida, aleluia, está reunida. Glória a Deus, esse dia na presença do Senhor, irmãos. É que nós não podemos ver espiritualmente, mas eu creio que os anjos estão aqui a serviço de Deus, aleluia, servindo ao banquete aqui nesta manhã, aleluia, ao banquete aqui, aleluia, aleluia, um banquete espiritual, aleluia. E nós estamos aqui participando deste banquete, irmãos. Creia, como já foi falado aqui, que há fruto neste trabalho, aleluia. É a primeira vez que eu tenho vindo assim num trabalho como esse durante o dia. Porque como eu trabalho fora, os irmãos sabem, não é fácil, é difícil a gente participar dos trabalhos da manhã. É um ou outro que tem esse, né, que consegue, mas quem tem horário de entrar, de sair, geralmente eu entro às 8h30, saio 6h30 da tarde. É difícil, eu só participo quando é de sábado, porque de sábado eu não trabalho. Mas enfim, você que pode, esteja aqui sempre, aleluia. Tem muitas pessoas que deixam chegar os maus dias para vir buscar a presença do Senhor. Que nós venhamos buscar enquanto há tempo, aleluia. Enquanto nós temos vida, saúde, aleluia. Quantas das vezes há problemas também na vida, não só de trabalho, que às vezes impossibilitamos de estar na presença do Senhor. Então não deixe de vir, irmão, se você pode, venham sempre, aleluias. Eu estou vindo agora porque eu estou de férias, mas dia 31 eu já volto ao trabalho, né? Então já fica difícil de eu estar nesses trabalhos. Aleluia. Deixa eu continuar aqui em 1 Coríntios 12:3 diz da unidade dos membros do corpo, né? E 12:13 diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então não importa, aleluia, aqui está falando em culturas, né, em países diferentes,
Mas hoje de manhã eu falo em posição social, não importa onde você mora, não importa a cor da sua pele. Amém. Aleluia! Deus te ama da mesma forma, Deus nos ama da maneira que nós somos, se é gordo, magro, branco, preto, não importa. Nós somos um só corpo e para Cristo nós somos todos da mesma cor, todos do mesmo nível, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui está dizendo que fomos batizados no mesmo Espírito, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 11:4